dia, Nonoano! Tudo bem? Aí sim! Começando mais uma semana com vocês aqui. Depois de uma semana de folga, né? Entre aspas. Tivemos uma emenda aí, mas vamos voltando com tudo, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Na aula passada, ou melhor, na aula retrasada, nós começamos a falar um pouquinho sobre a cultura grega. Na apostila de vocês, lá na página. Deixa eu pegar. Na página 25, eu começo a falar sobre a arte grega, né? Só que, igual como eu falei, antes de eu começar a falar com vocês sobre a arte grega, a gente precisa conhecer um pouco da história. Só que, assim, a história, vamos e convenhamos, né? Ela não é nada curta. Pelo contrário, quando a gente acha que tá começando, simplesmente, é uma coisa atrás da outra, quando você vai falar misericórdia. Foco na nossa vida, como o João sempre me lembra falar. Mas vamos lá. Como eu havia falado, antes de começar tudo, antes de existir o planeta, tudo que a gente conhece, antigamente os gregos contavam uma história. Só que assim, gente, vamos falar português claro, né? Cada historiador, cada cultura, cada país, por mais que a gente conheça, leia livros, aquela coisa toda, mas a gente sabe que cada um vai sempre contar a história de uma maneira diferente. Até porque a história é aquela coisa, né? Todo conto, quem pode, aumenta um ponto. Então, assim, você pode dar várias outras continuidades, várias ilusões e assim vai. Mas vamos lá. Porque eu vou fazer uma recapitulagem, tá, gente? Porque aí amanhã na nossa aula de quinta-feira, aí eu já falo a segunda parte, que aí eu espero que eu consiga finalizar com vocês. E aí sim, a gente já começa pela arte grega. Ai, que foca. Ai, gente, é uma delícia, mas bom, vamos lá. No começo de tudo, antes de existir o mundo, existia o caos. O caos, como eu havia falado, ele se sentia sozinho, triste, porque ele precisava de uma companhia. Onde já se viu uma pessoa viver anos e anos sozinha? Então, o caos falou assim, não, já que eu estou aqui sozinho no meio do nada, eu preciso de algo para me aventurar. Pois bem, então o caos, ele resolveu criar 4 deuses importantes. Só que esses deuses eram representações nada mais do que a gente conhece, que seria a Mãe Terra, adoro, que é a Gaia, seria o Eros, o deus do amor, porque a Terra necessita de amor para sobreviver. A Nyx, que é a deusa da noite, que ela precisava, apesar dos dias, ela precisava também aparecer para dar um descanso até para os deuses mesmo, né? E tinha o Tártaro, que era o deus do inferno. Tanto é que o Tártaro, ele vivia no subsolo do mundo. E a noite, ela vivia bem próximo, até por conta das escuridões, tudo. Mas até falavam, principalmente o Caos, ele falava que, vamos supor, se eu jogasse alguma coisa, um objeto no meio desse inferno todo, tipo assim, demoraria 9 dias para cair bem lá no centro do mundo. Então, cada mitologia vem falando de uma forma diferente, completamente fora de órbita, né? É interessante, pensando dessa forma. Mas então, vamos lá. Só que a partir do momento que foi criada essas partes, a mãe natureza, foi criado o Eros, o deus do amor, mesmo assim estava faltando mais alguma coisa. Então, como eu tinha falado, Gaia se sentia sozinha e ela resolveu então criar um parceiro. No modo de dizer, né? Já que nós temos a noite e temos a terra, temos o inferno, temos o amor, eu necessitava de um dia. Só que para surgir esse dia, ela precisava criar o céu. E através do céu, ela resolveu criar o nosso querido Urano. Só que, vamos e convenhamos, a Mãe Terra, ela acabou se apaixonando por Urano. E aí, nessa brincadeira, no modo de dizer brincadeira, eles tiveram 18 filhos. E desses 18 filhos, gente, foco na nossa vida, eram nada mais conhecidos do que os titãs. Foram aí que começaram a surgir aquelas histórias de titãs, que até quem assiste esses desenhos animados, ou essas histórias fictícias, entre aspas, fala um pouquinho, um pouquinho, mas até que muito, sobre a cultura grega, numa simples animação. Mas fala super interessante. Tem coisas que até concordo que
até parece que realmente é verdade. Tem outras que são completamente mitos, mas é como eu tinha falado pra vocês, tudo tá valendo, né? A partir do momento que a gente cria uma história, tudo vale. Então vamos lá. Desses 18 filhos, 12 filhos eram titãs. Eram 6 homens e 6 mulheres. Além desses filhos, eles eram considerados as pessoas mais belas, fortes e resistentes, que tinham o poder de tudo. Ai, que delícia. Imagina se a gente pudesse ter poderes também, né, gente? Ai, não sei se dá muito certo, não. Mas, enfim. Além desses titãs, que eram representados tudo, foi criado também 3 principais, que seria os 3 filhos Ciclope. Ciclope, para quem não conhece, é aquele que tem aquele olho, né? Igual como eu já tinha falado na aula passada, tem aquele olho central, aquele olho de todo mundo vê, né? Que dizem que nós temos o terceiro olho, mas é aquela coisa, né? São mitos. Diz que quem tem o sexto sentido é o sexto olho que tá funcionando. Então, diz que a gente consegue ver mais além do que simplesmente o que a pessoa aparece na nossa frente. Então, geralmente tem até culturas que fazem trabalhos relacionados a isso, pesquisas, enfim. Nesses 3 ciclopes, nós tínhamos considerado os poderes do raio, o relâmpago e o trovão, beleza? Então, quando às vezes acontece alguma coisa de chuva forte, alguma coisa assim, falavam que os ciclopes estavam simplesmente ou tendo alguma divergências lá no céu, por isso que eles brigavam e soltavam raios e trovões e aquela coisa toda. Geralmente falavam isso. Além desses 3 filhos, tinha um que era completamente fora do normal. Gente, era surreal. Que até comentei, tem um nome difícil que parece quase um palavrão, gente. Ecotonquiros. Etocontiros, alguma coisa assim. Gente, eu não vou saber falar isso. Ah, mas enfim, vocês entenderam, né? Ecotonquiros. Que era um monstro representado por 100 cabeças e 50 braços. Cada braço continuava tendo a utilidade de uma espada na mão. Então, imagina. Acho que é nada perigoso, né? Se eu encontrar uma pessoa dessa no meio do meu caminho, misericórdia. Eu acho que eu surto. Mas, enfim, vamos lá. Principalmente esse carinha, vai ter um poder muito forte lá na frente. Mas a gente já chega lá. Além disso que eu falei com vocês na aula retrasada, por mais que Urano se apaixonou pela Gaia, tiveram todos esses filhos, Urano, ele tinha muito medo. Medo, assim, de perder, gente, tudo bem, ele era o cara mestre, o dono do céu, mas ele tinha medo de que alguém roubasse o reino dele, o trono dele. Imagina, eu tenho poder e alguém pode roubar o meu trono. Pois bem, é isso aí. Isso aconteceu. A Mãe Terra ficou tão furiosa, porque aconteceu muitas coisas, tudo. E ela falou assim, não é possível, ele se acha o dono da Terra, o dono do mundo. Ah, mas eu vou acabar com isso. Deixa estar. Então, a Mãe Terra resolveu conversar, a Mãe Gaia resolveu conversar com seus 18 filhos. E fazer meio que a cabeça deles. Gente, olha, o pai de vocês, ele está se achando o todo-poderoso. Tem alguma coisa aí que poderia ser mudada. Enfim, Gaia falou, falou, falou. E apenas um filho que resolveu ir atrás do que a mãe estava falando. Pois bem, esse um filho revoltou-se contra o pai. Vixe Maria. Gente, foco na nossa vida. E aí começa os lances mais curiosos e complicados. Pois bem, então vamos lá. O filho de Gaia resolveu então agitar as coisas e atacar o seu próprio pai. Nossa, gente, misericórdia, como? Então, vamos supor, se um filho que se chamava Cronos, ele resolveu se virar contra o pai, a coisa não ia ser muito fácil. Porém, Cronos, ele usou uma força maior. Ele usou uma foice que cortava tudo que via pela frente, que tinha um poder muito forte. E aí ele resolveu cortar os testículos do pai. Por quê? Porque assim ele evitava que o pai tivesse mais filhos e a partir daí ele perdia o trono. Porque assim, já que toda vez que acontecia alguma coisa, o Urano ele resolvia entrar contra os filhos, então o próprio filho se colocou, então pode deixar, eu vou me virar. Então fez isso com o próprio pai. Nossa, gente, misericórdia.
Só que, o que aconteceu? O pai de Urano deixando de ser capaz, tudo, então as coisas acabavam mudando. Então a força maior acabou sendo para o filho. Só que, quando o sangue foi derramado de Urano, criou outras divindades. Foi criado outras divindades. Então, por mais que ele não pudesse ter filho, mas o próprio sangue, quando escorria, caía sobre o trono, a terra, aquela coisa assim, criavam outros seres mitológicos muito importantes. Tanto é que, gente, essas são minhas anotações que eu falei pra vocês, que são poucas, mas vamos lá. Então, por exemplo, tanto é que num desses sangues foi criado o Aleto, que seria o ódio, a Tisifone, que seria a vingança, e a Nigéria e a Megéria, que seria nada mais do que a discórdia. Então vamos supor, quando junta esses três, nada mais é do que o que a gente acaba conhecendo quando tem muitas brigas, muito caos. E geralmente quando acontecia de ter muitas guerras antigamente, eles falavam que eram os deuses que estavam tramando. Então sempre tinha ódio, vingança e a discórdia. Só que numa dessas, além desses deuses, né? Também vamos falar que também teve o lado bom, que foi criada Afrodite, que era a deusa do amor, que era um dos símbolos mais importantes da mitologia, até porque toda vez que acontecia um lance de um romance, alguma coisa assim, tinha um dedinho de Afrodite, que ela sempre fazia questão de unir as pessoas. Mas, além disso, outros gigantes, e aí foi, gente. É aquela coisa, é um trama, é um tal de nascer, de viver. Tanto é que eles eram deuses, né? Deuses não morriam. Simplesmente eles eram trancafiados em algum lugar. Às vezes no estômago de um, às vezes no estômago de outro. E assim vai, né? Misericórdia. Aí vai. Mas vamos que vamos. Então, além disso, depois que aconteceu isso de cortar, Eros ficou revoltado, ele acabou perdendo o trono e o seu filho acabou ganhando esse local. Só que, o que aconteceu? Quando aconteceu do filho o filho se revoltar com o pai meio que se jogou uma praga no filho, falando assim: ah, é? Então, pois bem, já que você teve o seu poder de tirar o trono do seu próprio filho, pois bem, um dos seus filhos vai fazer a mesma coisa com você e vai tirar o seu trono. Gente, Cronos ficou completamente. Gente, não é possível! Como assim? Não! Ninguém vai roubar o meu trono. Eu fiz tudo para tirar, então, pois bem. Só que, além disso, anos depois, ao passar do tempo, as coisas foram acontecendo e papapi, papapá. Aí Cronos acabou se apaixonando pela Reia, que era a sua própria irmã. Bizarro, mas enfim. Isso é igual como eu falei, gente, isso daí é cultura, né? Enfim, só que a Reia, ela ficava completamente com medo. Porque, meu, já imaginou? Toda vez que eu nascesse um filho nosso, simplesmente teria que dar pro pai que o pai ia engolir os seus filhos. Porque ele não queria ter aquela chance de perder o seu trono. Lembra disso? Pois bem, resumidamente, gente, aconteceu tudo de novo. O pai acabou engolindo todos os filhos, todos os seus 5 filhos, mas ele deixou escapar um. Aquele único filho todo-poderoso, que no final, vocês sabem quem é, lembra que eu falei? Zeus. Isso, Zeus. Ele poderia ter sido criado com uma mãe, tudo, mas a mãe simplesmente pegou, escondeu seu próprio filho lá no cantinho com as ninfas ou sereias, que eram poderosas, seus encantos e que ninguém podia passar sobre elas, enfim. E aí vai. Então, mais ou menos, esse foi o nosso resumo da aula retrasada, né, pessoal? Para saber mais continuidade, eu espero que vocês estejam presentes amanhã na nossa aula, que eu vou dar continuidade a essa história. Tá bom, pessoal? Essa foi uma prévia, tá, gente? Só para vocês não esquecerem do que nós falamos das outras vezes. Mas não é difícil, né? É bem fácil. Apesar que tem cada coisa. Mas, gente, isso só tá começando. Tá bom, gente? Um ótimo dia para vocês, um ótimo amanhã. Boas aulas aí que vocês vão ter sequenciais. E até amanhã. Aguardo vocês, tá bom? 8h20. É nóis. Super beijo, gente. Até quinta.